Abra sua Bíblia em nome de Jesus, irmãos. Marcos 16. Hoje nós vamos estar completando, louvado seja o nome de Jesus, o papel da igreja, a finalidade da igreja, louvado seja Jesus, e que acompanha a igreja que neotestamentária, uma igreja que não perdeu a fé evangélica, a igreja, louvado seja Jesus, que crê, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós vamos ter a oportunidade nessa manhã, de domingo. Hoje são 3, 3 hoje, 3 de maio, louvado seja Jesus. Os dias estão passando rapidamente, o Senhor tem abreviado os dias, louvado seja o nome de Jesus. Versículo 16 ao 20. Quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crê será condenado. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beber, não lhe fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhe ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio dos sinais que se seguiam. Soberano eterno Deus, santo e poderoso, eu te agradeço, porque até aqui tu tem nos ajudado, Pai. Nos guarde, nos cobre com teu sangue carmesim, nos dá da tua graça, Pai. Isso eu te peço em nome de Jesus, amém. Começou a chover, irmãos, em nome de Jesus. Podem sentar, irmãos, aleluia. É maravilhoso, irmãos, saber que, aleluia, muitos de nós somos pessoas simples, não é verdade? Sem uma estrutura econômica, muitas das vezes, assim, não é assim? Não é verdade? Tendo que trabalhar para poder suprir as necessidades, tendo que passar por dificuldades, passar por problemas, passar por aflições, mas que eu gosto de falar que existe alguns, o mundo conhece algumas formas de exercer o poder e de ter esse poder, louvado seja Jesus. Eu gosto de falar do poder econômico, poder econômico, onde pessoas, eles manipulam, eles compram, eles vendem, eles controlam, louvado seja Jesus, algumas situações no dia a dia, da economia de uma nação, de uma sociedade, de uma comunidade. Aí existe também o poder político, que junto com o poder político ele vem o poder ideológico, de manipular, uma determinada camada da sociedade, como um todo. Então eu digo que existe o poder ideológico, aqui na Terra, um poder político, e um poder econômico. O poder ideológico, ele tem o poder de persuadir você sem recursos, financeiros, sem compra de recursos financeiros, de dominar, uma camada da sociedade através da lábia, através da palavra do convencimento. Mas aí o Senhor vem e ele disponibiliza um poder que o mundo não conhecia, o poder de Deus, louvado seja Jesus, que o mundo não conhece. E esse poder está disponível para a igreja, ele está disponível para nós, louvado seja Jesus. Que poder é esse? De fazer o bem, de fazer o melhor, louvado seja Jesus. De repreender, louvado seja Jesus, aquilo que o poder político, o poder ideológico e o poder econômico não consegue fazer. Louvado seja o nome de Jesus. Um pastor conversando comigo ali em Manaus, eu havia um homem muito rico em Manaus, e ele passou uma vida dele sem servir a Cristo, mas foi acometido de um câncer. Sabe o que ele fazia?
ele alugava um jato e ele saía daqui de Manaus, ia até a Alemanha se consultar com um médico especialista. Fez isso algumas vezes. Tinha poder econômico? Tinha, mas não tinha poder sobre a morte, não tinha poder sobre a enfermidade, não tinha poder sobre a enfermidade. Louvado seja o nome de Jesus. Alguém, manifesta um espírito de esquizofrenia, alguém manifesta um espírito de paranoia, aí ele vai no médico, no especialista, no psiquiatra, no psicólogo, ele recebe aconselhamento, o psicólogo vai lá na sua tabela, vê qual é os sintomas daquela enfermidade, e ele então, em cima daqueles sintomas, ele detecta uma característica de uma determinada doença, mental, e ele vai o quê? Ele vai relatar, em uma receita médica, alguns comprimidos, aquele remédio indicado para que aquela pessoa possa receber e melhorar a sua condição emocional. Não funciona porque não liberta, mas aqui nessa manhã eu quero apresentar para você alguém que pode fazer muito mais do que você pensa ou imagina. Alguém que tem todo o poder nos céus e na terra e debaixo da terra. Alguém que dominou, e que ele disse lá em Mateus: todo o poder foi me dado nos céus e na terra, e esse poder ele deu para a igreja. Você sabe quem é ele? Jesus, o nome que está sobre todo nome. Louvado seja Jesus. O nome de Jesus está sobre todo nome. E foi dentro desse contexto, alguns contrários dizem que não, isso aqui foi colocado depois. Não, a palavra de Deus, o Espírito de Deus é aquele que relatou essa palavra aos homens de Deus para que elas pudessem chegar até nós. E quem crê e for batizado, e esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Hão de acompanhar. É algo futuro, não está dizendo esse sinal acompanhar os que creram, não. Hão de acompanhar, algo que vai acontecer no futuro. Correto? E evangelho, irmãos, é algo muito gracioso, que, aleluia, o carnal ele não entende, ele não compreende as coisas do Espírito, porque elas não se discernem na carnalidade. E aí eu quero que você abra comigo aí, Romanos, capítulo de número 1, louvado seja o nome de Jesus. Deus é maravilhoso na sua onipotência, na sua onipresença, na sua onisciência. O versículo 16, Paulo escreve aos Romanos, capítulo 1: pois não me envergonho do Evangelho, porque o que? Poder de Deus. Evangelho é o que, irmãos? Evangelho é o que? Você crê nisso? Não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus, primeiro, para a salvação de todo aquele que crê. Nós vimos lá que quem crê será salvo, do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá da fé. Então, qual é o ingrediente que, aleluia, esse poder disponível para a igreja? Qual é o ingrediente que esse homem precisa? O que é que o ingrediente que esse cristão precisa? Ele precisa da fé, irmãos. Ele precisa acreditar. Nós precisamos crer nesse evangelho gracioso, nesse evangelho poderoso. 1 Coríntios 1, também, 1 Coríntios capítulo 1. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que o que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus, porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Louvado seja o nome de Jesus. Aí versículo 26 diz:
Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres de nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Entende isso? Então não é você, quando eu falei aqui, louvado seja Jesus no início, você não tem aí uma casa boa, uma posição econômica privilegiada, ou tem? Não, mas Deus disponibilizou para você o quê? Um poder acima de todas as coisas, um poder que, louvado seja Jesus, aleluia, destrói, aleluia, louvado seja Jesus, toda a ignomínia, todo o engano, todo o aparato do inferno. O poder político não destrói o aparato do inferno, o poder econômico não destrói o aparato do inferno, o poder, louvado seja Jesus, aleluia, político não destrói o aparato do inferno. Mas eu te apresento nesta manhã um poder que é o evangelho de poder de Cristo Jesus, e ele destrói os aparatos do inferno, cura os enfermos, restaura, liberta, transforma o homem pecador e dá vitória para aquele que crê em nome de Jesus Cristo, amém? E o que é melhor, ele te usa, se você crê, ele te usa. Aqui, louvado seja Jesus, ele diz: mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus e gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus, sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Então imagine, louvado seja Jesus, esse evangelho então ele é disponível para nós, ele está à nossa disposição. Aquele povo que estava ali, que ouviu os ensinos de Cristo, aleluia, então eles acreditam no ensino de Cristo. E aí você tem essa possibilidade de crer ou refutar esse evangelho, ou crer ou não dar a mínima para esse evangelho. Você vai viver do mesmo jeitinho, você vai respirar, você vai comer, você vai beber, louvado seja Jesus, mas não vai poder, louvado seja Jesus, aleluia, declarar a grandeza daqueles que te chamou da treva para a sua maravilhosa luz. E é isso que Jesus nos invoca, de ir, e aleluia, e esse ir não é somente com palavras, é ir com poder mesmo, aleluia, de impactar, aleluia, pessoas que estão quebradas, pessoas caídas, pessoas escravas, pessoas enfermadas, pessoas que estão, aleluia, avaladas. E você precisa acreditar, por quê? Porque, aleluia, é uma autoridade que foi te dada para hoje, louvado seja Jesus, aleluia, para o presente, para agora. Nós não acreditamos, aleluia, louvado seja Jesus, que esse poder cessou, irmãos. Nós não acreditamos que ele parou. E aí nós vamos ver uma igreja primitiva que acreditou nesse poder. Vamos lá? Abra Atos capítulo número 3, em nome de Jesus, glória a Deus. Atos capítulo 3, a cura de um coxo na Porta Formosa, aleluia. Pedro e João subiam no templo, versículo 1, para a oração da hora nona. E aí que estão os dos problemas da igreja hoje, a falta de oração, louvado seja o nome de Jesus. E nós esperamos que com esse problema que nós estamos passando, a sociedade brasileira, a sociedade mundial está passando, a igreja se volte, irmãos, à oração, louvado seja o nome de Jesus. Você se volte à oração. Então, na hora nona, mas naquele momento era levado um homem coxo de nascença, o qual punha-se diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João que iam entrar no templo, imploravam-lhe que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. E eles
E ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo, veja bem, poder econômico, nem prata e nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Anda. Ele não era aleijado, como é que ele ia andar? Mas ele falou um nome, não foi? Qual foi o nome que ele falou? Qual foi o nome que ele falou? O nome de quem? Esses irmãos não sabem, irmãos. Ele falou que nome? Falou o nome de Jesus, irmãos. Um nome que é poderoso, que é sobre todo nome. Filipenses diz, no capítulo 2, versículo 9 a 11, diz que todo joelho confessará no céu, na terra e debaixo da terra, que toda língua vai declarar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, irmão. Esse nome, louvado seja Jesus, que você precisa usar. Esse nome que a igreja precisa buscá-lo, louvado seja Jesus, aleluia. E compreender que dentro desse nome, nesse nome, a vida flui, louvado seja Jesus. A vida acontece, porque Ele é o autor da vida, porque Ele é, aleluia, aquele que criou todas as coisas. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nós precisamos acreditar nessa verdade. Nós precisamos crer, irmão, nesse evangelho poderoso, irmão, que pode mudar a tua vida, viu, jovem? Que pode mudar a sua vida, que pode te encher, louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Tem gente procurando, né? Às vezes eu sou moço, sou moça, aí eu quero uma fada madrinha, né? Eu quero um condãozinho de uma varinha de fada para me tocar nas coisas e elas se transformarem. Aleluia. Tem um poder que transcende essas macumbarias, essas feitiçarias, e o nome dele se chama, aleluia, louvado seja Jesus, poder de Deus, louvado seja Jesus. Então, o que aconteceu com o coxo? O coxo levantou, irmão. O coxo levantou. Aí eu vou relatar, louvado seja Jesus, aqui no livro de Atos, muitas situações, louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Atos 4 diz, 22. Ora, tinham mais de 40 anos aquele que se operara essa cura milagrosa. Aí eu quero ler com vocês João. João 14. Versículo 11. O Senhor Jesus, sabendo da situação, né, ele ensina os discípulos e ele diz assim, ó, eu vou ler do 10 em diante. Não creis que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que vos digo, não as digo de mim mesmo, mas do Pai que permanece em mim e faz as suas obras. Crede que estou no Pai e o Pai em mim? Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. Você está ouvindo o que o pastor leu aqui, palavra de Deus? Aquele que crê em mim fará o quê? As obras que eu faço, e as fará maiores, porque eu vou para junto do Pai, e tudo quanto pedides em meu nome, isso farei, a fim que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedides alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amares, guardareis os meus mandamentos. Aí eu vi alguém veio falar comigo que tinha um indivíduo, né, ímpio, dizendo, está aí esses pastores aí, né, que fala de cura, que fala não sei de quê, aleluia, por que ele não chama os irmãos, né, e repreende esse mal, louvado seja o nome de Jesus. A Bíblia diz que no meu nome porão a mão nos enfermos e o quê? Os curarão. Então traga, louvado seja o nome de Jesus. Olha, quantos creem nisso? Traga,
chega, vem a igreja, aleluia, procure um homem de Deus, procure uma mulher de Deus, procure, que louvado seja Jesus, vai encontrar graça sim, há poder sim. O Senhor não mente, irmão. Seja todo homem mentiroso, louvado seja, me diz a Bíblia, e Deus verdadeiro, aleluia. Infelizmente nós estamos diante de muita da gente, de pessoas que estão mesmo dentro de quatro paredes, com a placa dizendo, aleluia, casa de oração, igreja do Senhor, igreja fulano e tal. Estamos, louvado seja Jesus, nos esquivando, aleluia, mas esse poder está disponível para a igreja, aleluia. Todo o poder foi me dado no céu e na terra de Jesus, e Ele deu para a igreja, que é seu corpo. E eu faço crer nesse negócio, não crê não? Eu faço acreditar, irmãos, nessa verdade. Voltando lá para Atos, só foi essa, pastor? Não, não foi só essa não. Capítulo 5, versículo 12. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes ninguém se ousava assentar. Eles, porém, o povo lhe tributava grande admiração. Versículo 15. A ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre os leitos e macas, para ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes, atormentados de espíritos imundos, e todos eram o quê? Curados. Todos eram curados. Aí eu pergunto para os irmãos, Jesus Cristo é o mesmo ontem? É, irmã Andreina? Jesus Cristo é o mesmo ontem? Não é hoje também não? Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A senhora está entendendo? Jesus não mudou. E o que é melhor, Ele não está morto, Ele está vivo. E Ele é a ressurreição e a vida. Aí esse mesmo Pedro, louvado seja Jesus, aleluia, ele é chamado numa casa, né? Ele é chamado numa casa. Aí chegando naquela casa, louvado seja Jesus, há uma pessoa morta. O nome dela é Dorcas. Se encontra onde, pastor? Abra aí a Bíblia. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. O nome dela é Dorcas. E havia em Jope uma discípula por nome Tabita, o nome que é traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu que naqueles dias ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a lavarem, puseram-se no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos a Pedro que estava ali, enviaram que 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram chorando, mostrando as túnicas e os vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair todos, pondo de joelhos, orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, sentou-se. E eles, dando-lhe a mão, levantou-se, chamando os santos, especialmente as viúvas, e apresentou-a viva. E se tornou conhecido por toda a Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias em casa de um curtidor chamado Simão. Amém? Eu sou a ressurreição, o quê? A vida. Aí o que acontece, irmãos? Jesus mudou, irmão, será? Jesus mudou? Quem que mudou? Que foi a nossa forma de olhar essas coisas e crer.
A igreja, louvado seja Jesus, do arrebatamento, ela tem que ter as características da igreja primitiva. A igreja do arrebatamento tem que ter as características da igreja primitiva. Nós não podemos, louvado seja Jesus, aleluia, esquecer isso. Ontem eu fiz um comentário, eu vi alguém falando, e eu fiz um comentário, louvado seja Jesus, que a igreja parece que ela iniciou em casas e vai terminar em casas, na casa dos irmãos. Então o conselho que nós demos, irmão, aleluia, cultive, por favor, cultive o hábito de cultuar Deus em casa, faça culto doméstico, faça, louvado seja Jesus, chame a família para fazer culto doméstico, louvado seja Jesus, aleluia, glorifique o Senhor, chame o Senhor, aleluia, para a tua vida, para o teu ambiente, louvado seja Jesus, crie uma esfera, louvado seja Jesus, de fé ao teu derredor, na tua vida, no teu interior, louvado seja Jesus, crie, aleluia, uma atitude de realmente acreditar, louvado seja Jesus, naquilo que o Senhor, aleluia, está falando, porque a palavra de Deus, irmãos, ela vem acompanhada de sinal, sim. A palavra de Deus, ela vem acompanhada de sinal. Para que tem os problemas, pastor? Os problemas é para mim ficar esquizofrênico com os problemas. Para que vem as dificuldades? Não. João capítulo de número 9. Os problemas de alguém, que você identificar em alguém, é para que o nome do Senhor seja glorificado. Quando? Quando se crê. Porque se creres, verás o quê? A glória de Deus. Foi isso que Jesus falou para Marta, louvado seja Jesus. Capítulo 9, versículo 4. Na verdade é o 3. Respondeu Jesus: quem pecou, eles ou seus pais? Jesus responde: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifeste nele o quê? Manifeste nele o quê? As obras de Deus. As obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Então vai chegar o momento, vai chegar o dia, sabe, irmãos? Vai chegar a hora, como está chegando, que vai ser proibido falar o nome de Jesus. Vai ser proibido, louvado seja Jesus, aleluia, se reunir. Você sabe que nós estamos vivendo esses dias. Se apresse, acredite, tome posição. Deus, ele não muda. E aí o que acontece, pastor? Por que essas obras vão acontecer? Isso é um binômio, né? Você prega a palavra com interesse de coração, na presença do Espírito, sob a direção do Espírito, aleluia, e os milagres acontecem. Eles acompanham, voltando lá para nosso texto, que hoje nós estamos finalizando, aleluia, que é Marcos 16, do 15 ao 20, versículo 20, e eles tendo partido, pregaram por toda parte. Eles pregaram a palavra de Deus, por toda parte. Então você vai para algum canto, algum local, o que você tem que fazer lá? Aí eu tenho que visitar a cachoeira, aí eu tenho que visitar, eu fui para o Rio de Janeiro, eu tenho que ir no Corcovado, eu tenho que ir na praia de Copacabana. Qual é a oportunidade que o Senhor nos dá? De pregar o Evangelho. De pregar o Evangelho. Louvado seja Jesus. Aleluia. Por toda parte. E aí o que vai acontecer? Deus é bom, não é? O Senhor coopera. O Senhor, o que é cooperar? Ele diz: eu vou te ajudar aqui. Você não tem poder, o poder pertence a Deus, aleluia, mas eu vou mostrar para que o meu nome seja glorificado. Você não tem estrutura, você não tem capacidade, mas eu vou estruturar porque você acredita. Louvado seja Jesus. E sem fé é impossível o quê? Agradar a Deus. Você tem fé, está me agradando, então eu vou te usar. Louvado seja Jesus. Eu vou usar as tuas mãos, eu vou usar a tua boca, eu vou usar a tua língua para o meu nome ser glorificado. Amém, igreja? Aí você prega em nome de Jesus Cristo, aleluia, com graça, na direção do Espírito. O Senhor coopera com você, confirmando a palavra por sinais que se seguem.
Eles pregavam e os sinais se seguiam. Aí eu vou perguntar de novo: Jesus Cristo só é o mesmo ontem? O que vocês acham? Não. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, será o quê? Eternamente. Então essa graça, esse poder, essa virtude, um homem chamado Simão o Curtidor, né, ele estava lá, né, o mágico, né? Aí ele vê o Filipe sendo usado por Deus, ele vê o Filipe, louvado seja Jesus, sendo usado, né? Aí o que ele faz, né? Simão mágico, louvado, versículo 8, ele diz assim, olha, ele vendo, né, o próprio Simão abraçou a fé, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Louvado seja o nome de Jesus. Amém? Aí o Pedro vai para lá também. Os sinais eram lá em Samaria. Louvado seja o nome de Jesus. Aí Pedro chega lá, impõe a mão nos irmãos. Os irmãos, capítulo 17, versículo 17, recebeu o Espírito Santo. Aí vendo, porém, Simão, versículo 18, pelo fato de impor os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu dinheiro, propondo: conceder-me também a mim este poder, para que aquele que sobre quem eu impuser as mãos, receba o Espírito Santo. Queria comprar. Esse poder não se compra. Sabe como ele vem? Vem com o coração contristado, que treme diante da palavra do Senhor, que é humilde, que é obediente. Aí ele vem para a sua vida. Ele não vem na vida do orgulhoso, do soberbo, do mentiroso. Ele vem na vida daquele que, louvado seja Jesus, que crê no Evangelho, que crê, aleluia, no poder e na graça de Deus, que obedece ao Evangelho. O Espírito Santo só é dado para aqueles que são obedientes. E é esse o problema hoje, louvado seja Jesus. Às vezes a gente está numa reunião, ela se levanta querendo morder a gente já. Então está repreendido em nome de Jesus. Há poder no nome de Cristo. Amém, igreja? Fique em pé em nome do Senhor Jesus. Soberano, eterno Deus, santo e poderoso, nos colocamos aqui na tua presença, para a glória do teu nome, que tu venha, meu Deus, em nome de Jesus, aleluia, Pai, nos autorizar, comissionar a igreja como tu já comissionou, e a igreja venha acreditar, Pai, que há poder, que há graça, que há vida abundante em ti, Senhor, que a igreja, aleluia, perceba, meu Deus, aleluia, onde que ela está e quem é ela, em nome de Jesus, aleluia. Nós oramos aqui, reveste a tua igreja, Pai, nesses dias, usa a mão das tuas santas, dos teus santos, usa as suas bocas, meu Deus, para glorificar e exaltar o teu nome. Assim é o nosso rogo, o nosso pedido,